Que a graça salvadora e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. O dia que eu estou gravando aqui está chovendo, né? Maravilha demais. Passou vários dias sem chuva. Graças a Deus agora estamos aí uma semana chovendo, né? Repondo as águas, né? Das nascentes. Então, em tudo nós temos que glorificar a Deus, né? Bom demais. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de observarmos, né, os sinais que vêm com aqueles que aceitaram a Jesus, que confiam nele como único e suficiente Salvador. Né? Se nós não estamos vendo esses sinais, talvez precisamos buscar mais a Deus, porque há uma promessa, né? Há uma promessa de que aqueles, né, que confiassem nele iriam fazer grandes coisas. Meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Vou começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Agradeço por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Lhe peço que o seu Espírito Santo, Senhor, me use conforme a sua vontade e o seu querer, e que leve essa mensagem a cada um que precisa ouvir, Senhor, e que eles possam estar aguardando em seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 16, vou ler do 15 ao 20, que diz assim, ó: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que o nosso Senhor Jesus falou, né, após a sua ressurreição. Ele veio, apareceu aos discípulos e falou: Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, né? E ainda falou: aqueles que crerem e forem batizados não terão sinais, né? Quais são os sinais? Pegarão em serpentes, né? Poderão tomar alguma coisa mortífera, expulsarão demônios, curarão enfermos, e essa é a palavra do Senhor, essa é a promessa para todos aqueles que crerem e confiar no nosso Deus. Né? Não é diferente para os nossos tempos hoje. Hoje a gente vive uma fé diferente de antigamente. Antigamente as pessoas buscavam mais, por isso viam grandes milagres do nosso Deus. Hoje, por causa da tecnologia, por causa da facilidade da vida, a gente não se dedica tanto tempo a Deus. E por isso não estamos vendo seus grandes sinais. Mas o mesmo Deus que prometeu lá no passado é o mesmo Deus que promete aqui hoje. Por isso nós temos que o buscar de todo o nosso coração, tendo entendimento que quando a gente o busca, quando a gente se fortalece nele, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Basta a gente crer, basta a gente confiar nele, pois o nosso Deus é poderoso para falar e mais ainda para cumprir tudo que prometeu. Então é a mensagem que eu queria deixar aqui para cada um de nós, que nós possamos olhar para a nossa vida e ver se nós estamos vendo os sinais de Deus, ou se o inimigo, né, está sendo aquele que está nos balançando, sacudindo para lá e para cá, e a gente vive de fraqueza em fraqueza. Nós não fomos chamados para ser fraco na fé, nós fomos chamados para ser forte. Virão os problemas? Com certeza que virão. Todos os pregadores da palavra do Senhor, né, que estavam na Bíblia, todos os seus profetas tiveram problema, mas também tiveram grandes vitórias, principalmente a sua salvação em Cristo Jesus. É a mensagem que eu quero deixar aqui, que a gente nunca venha se esquecer da promessa que existe sobre a nossa vida. Então, amados, nós temos um Deus todo-poderoso. Né? O que está faltando não é o poder de Deus, não é o que está faltando, né? Não são os milagres do Senhor. O que está faltando é nós crermos verdadeiramente que o Senhor tem poder para todas essas coisas.
né? Todos aqueles que viveram o sobrenatural de Deus foi porque creram, né? Paulo saiu ali do barco e foi andar sobre as águas, né? Começou a afundar, mas ele se arriscou, sabendo que Jesus estava ali. Então demonstra para cada um de nós que nós temos sim que nos aprofundarmos, né, na palavra do Senhor, buscando ao Senhor, buscando a aproximação do nosso Deus, cada vez mais a gente sentir mais a presença do Espírito Santo, que pode ter certeza que nós iremos orar, vamos expulsar demônios, curar enfermos, poderemos até as pessoas se levantar contra nós, que elas vão cair. Por que que vão cair? Porque nós somos poderosos? Não, porque a palavra do Senhor nos prometeu isso, que aqueles que crerem veriam grandes sinais em suas vidas. Então, que nós sejamos pessoas que buscamos mais ao Senhor com mais intensidade. Temos que separar mais tempo de oração, leitura da palavra. Os que puderem, façam jejum, né? Evite as coisas desse mundo. Muitas coisas desse mundo são para tirar o nosso foco. O próprio celular é uma benção, mas ao mesmo instante é uma destruição. Por quê? A gente consegue, né, assistir várias bobagens aí durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas um vídeo que é do nosso Senhor com 10 minutos a gente não consegue ver, né? A leitura da palavra, se a gente for ler 5 páginas por dia, a gente já está reclamando, achando que está lendo demais. Vamos fazer uma oração durante o dia. De 1 hora por dia, já achamos um sacrifício, mas se pegarmos o celular, aquilo ali passa horas e horas. E com isso a nossa fé vai diminuindo, a nossa aproximação de Deus vai estando cada vez mais distante, e aí a gente não consegue ver as maravilhas do Senhor. Mas por quê? É a nossa fé que é pequena, né? Não conseguimos, por causa das coisas que tiram o nosso tempo, não conseguimos ter uma aproximação do Senhor ao ponto de entendermos que todas as coisas nos são possíveis naquele que nos fortalece. Quando a gente entender isso e buscar de todo o nosso coração, nós veremos o sobrenatural em nossa vida e, principalmente, o inimigo não vai ter brecha na nossa casa, na nossa vida. Nós iremos falar e ele vai ter que partir em retirada. E jamais, né, nós iremos ser chicoteado por ele, né? ser usado como aquele que, quando o inimigo está bravo, vem, né, bater na gente. Ele vai poder até tentar, mas ele vai ter que correr. E quando a gente orar por alguém, essa pessoa será curada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Basta a gente crer. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Outra que nos chama a atenção é o início, onde a palavra, né, nos diz para ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Né? Isso daí não foi deixado aos anjos, foram deixados aos servos do Senhor. Né? Ali no início foram pelos discípulos do nosso Senhor Jesus, pelos seus apóstolos, e depois foi passando até chegar a nós. Hoje essa missão é nossa. Nós temos que ir e pregar o evangelho a todas as criaturas, a tempo e a fora de tempo. Né? Está na rua, fale da palavra do Senhor. Demonstre no seu trabalho, né, que você é um servo de Cristo. Apenas com suas atitudes, falando do nosso Deus, fugindo de conversas que não edificam, né? Palavras que destroem, então você já não está naquele meio. Automaticamente as pessoas já vão olhar para você e ver que você é diferente. E assim nós estaremos fazendo a obra do nosso Senhor e veremos maravilha em nossas vidas. Quantas das vezes, né, nós queremos ver maravilha, mas também não levamos a palavra adiante. Basta a palavra ter nos alcançado, que a gente não quer que alcance outras pessoas. Pelo contrário, essa palavra tem que ser pregada em todos os cantos da terra, para que alcance todas as pessoas que sejam possíveis, porque é isso que o nosso Senhor Jesus quer de cada um de nós, que nós façamos a nossa parte. Então, que Deus te abençoe, use essa palavra, né, no seu coração, para que você veja as grandes coisas do nosso Deus, o busque com mais intensidade, né? Pode ter certeza que existe uma promessa sobre nós de que veríamos grandes coisas feitas pelo nosso Deus, se a gente de todo o coração crer nele. Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de andarmos em conformidade com a sua palavra, tendo entendimento que, se queremos ver grandes coisas, temos que te buscar de todo o nosso coração. Sermos sinceros a ti e nos desviarmos do mal,
porque só assim a gente vai conseguir bater de frente com o inimigo, orando e o expulsando, curando o enfermo e fazendo grandes coisas aqui na terra, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.